uma história incrível. Gostaria de compartilhar com vocês. David Fisher, é um grande empresário americano, muito bem sucedido, e na época pré-corona, viajava muito, toda hora no avião. E ele tinha algo que era o costume dele em todas as viagens. Ele não abria mão desse costume. O tefilim dele ficava na sua mão. O tefilim dele, grudadinho com ele tinha uma maleta especial para o tefilim. Ele tinha a mala de mão onde levava os seus pertences, o laptop, etc. Mas ele tinha uma maleta pequenininha, era onde ficava o seu tefilim. Ele não abria mão disso. Ele estava na sala de espera, aguardando, estava no aeroporto, aguardando o seu voo. Ele estava no telefone com a sua esposa. Começaram a chamar os passageiros para entrar, mesmo que ele era para a primeira classe. Ele ficou aguardando, porque ele queria falar com a esposa, um bom marido. Entrou de repente. Last call, última chamada. Senhor Fisher. E ele entrou, ele estava concentrado, conversando com a esposa, entrou, continuou, sentou no seu lugar, até que veio aquele anúncio, difícil para muita gente, favor, desligar os aparelhos, e ele foi obrigado a desligar o telefone. E aí, só pela primeira vez, ele começou a se organizar, e ele percebeu que a sua maleta com o tefilim não estava lá. Ele, em desespero, saiu correndo para o aeroporto. Por favor, espera só um minuto, preciso voltar lá, eu esqueci uma coisa muito importante. I'm sorry, desculpa, senhor, não tem como, já fechamos as portas do avião. Mas você não está entendendo, é muito importante, rapidinho, eu vou e volto. Não adiantou nenhum argumento, as portas do avião estão fechadas. E ele insistindo, falou, chama alguém acima de você, chamaram lá o comissário, chefe. E ele falou a mesma coisa, sinto muito, não tem como, vocês não estão entendendo, olha aqui. Eu preciso buscar isso, o avião não vai sair sem eu buscar essa maleta. Tiveram que chamar o piloto. O passageiro chato, atrapalhando, atrasando o voo. O piloto veio e falou, o que está acontecendo? Já começou a ser mais grosso. Falou, olha só, eu preciso pegar, eu sou um cliente fiel, sempre na primeira classe, sempre com vocês. A gente entende tudo, agradece, mas impossível. Falou, eu não vou viajar sem aquela minha maleta. O piloto falou, vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou abrir as portas e você sai, mas não volta. Falou, você não está entendendo, eu preciso viajar, tem uma reunião importantíssima. Você escolhe a tua reunião ou a tua maleta. Ou você sai ou você fica. A gente precisa ir embora, já está atrasado. E o tempo passando, e ele fechou os olhos. David Fisher, apesar de não ser uma pessoa, como que é chamado, tão religiosa, mas para ele era muito importante a mitzvah do tefilim. Apesar que ele tinha condições de comprar um outro tefilim se perder, se pedir para guardarem, ele fez questão, saiu do voo, e ele falou para o piloto, pode contar 1 minuto, já estou de volta. Saiu correndo, mas quando ele começou a voltar, ele viu lá já pela janela que o avião estava em movimento. E ele perdeu o voo. Mas ele estava feliz. Pode ser que ele perdeu muito dinheiro, mas o tefilim querido dele estava com ele no colo. Quando a gente faz algo por Deus, quando a gente faz algo por uma mitzvah, quanto mais esforço tem, maior a recompensa. Nem sempre nós conseguimos ver a recompensa imediatamente. Mas esta pessoa, David Fisher, ele conseguiu ver a recompensa nos seus olhos. O dia era 11 de setembro. Esse avião era o segundo avião que ia bater nas Torres Gêmeas. E o plano dos terroristas era bater os 2 aviões ao mesmo tempo para causar um estrago muito maior. Graças a esse passageiro chato, David Fisher, esse avião atrasou 17 minutos. E com isso bateu o primeiro avião, e quando bateu o primeiro avião deu tempo de evacuar os prédios em volta, e só depois que bateu o segundo avião.
Nesses 17 minutos, no mérito da mitzvah e da insistência da mitzvah de David Fisher, calcula-se que cerca de 10.000 vidas foram poupadas. No mérito de uma mitzvah, no mérito da insistência de David Fisher, 10.000 pessoas e a vida dele, inclusive, foram salvas. Eu contei essa história, eu escutei faz alguns dias, eu contei para um amigo, e ele me fez uma boa pergunta. Aliás, uma excelente pergunta, que foi o que me motivou a dar essa aula hoje. Ele fez uma mitzvah, ok, vamos lá. Ele salvou 10.000 pessoas. Mas por que então Deus não salvou as outras vidas? E as outras vidas não são importantes? E você precisa de uma mitzvah para salvar 10.000 vidas? Essa pergunta é tão boa que eu resolvi de uma vez por todas analisar com vocês uma das coisas mais básicas do judaísmo e principalmente do misticismo, que é algo que é uma palavra que a gente escuta, vira e mexe, mas pouco se estuda a fundo. Eu acho que isso daqui pode mudar a nossa vida, a nossa forma de encarar a cada dia e ter mais tranquilidade, ter mais paz interior, ter mais alegria e convicção no nosso dia a dia. Ashgaha pratit. Ashgaha pratit, traduzindo literalmente, significa providência divina individualizada. Existe alguém, um ser, que nós chamamos de Deus, cuidando nos mínimos detalhes de cada ser vivo e, como veremos, inclusive dos seres inanimados. Mas eu pergunto para vocês, Deus interfere no mundo? Em qual grau ele interfere no mundo? Muito, pouco, nada? Antes de chegar na visão judaica, eu queria explorar com vocês, começando com as visões não judaicas, falando um pouquinho da filosofia grega, da ideologia do islamismo, dar uma rápida passada como que as diferentes correntes de pensamento do mundo, da humanidade, encaram isso, para a gente poder apreciar ainda mais o judaísmo e, em particular, o misticismo. Vamos dedicar a aula de hoje para a Refuah Shlema, para a cura de Shraga Dov Ben Hinda, que ele possa ter uma cura completa. Amém. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Apicores é um termo que é usado no Talmud para chamar os hereges. Quem são os hereges? Os hereges são aqueles que não acreditam em vários fundamentos do judaísmo. Então, no Talmud, eles são chamados dos hereges. De onde que surgiu esse nome, Apicores? Então, muito provavelmente, não se tem certeza absoluta, mas provavelmente foi inspirado nesse cidadão que está aí, a estátua dele, um filósofo grego do período helenista, que ele é chamado de Epícoros. E aí, já que ele era contra os conceitos da crença judaica, então acabaram adaptando esse nome. Então, mesmo judeus que não acreditam nos princípios fundamentais do judaísmo são chamados, então, de Apicores, um herege. O que dizem os hereges? Tudo é por acaso. O que significa? Significa que não existe uma força maior controlando o universo, controlando inclusive os humanos. Tudo é por acaso. Isso é tão absurdo que mesmo os filósofos não judeus chamaram a atenção para isso. É impossível. Que Deus existe não é uma crença, é um fato. Isso é provado por A mais B. Tinha um filósofo que gostava de discutir com Ibn Ezra, um grande rabino, comentarista do Chumash. Ele falava, não, tudo é por acaso, não existe um criador, isso é tudo besteira. E o rabino, sendo um grande sábio, um sábio sabe como responder. Nem sempre a argumentação é a melhor forma.
Ele falou, ok, você tem razão, vamos ver. No dia seguinte, apesar de ele não acreditar em Deus, mas ele gostava de sugar da sabedoria desse sábio. Ele passou de volta, ele era um vizinho, ele passou de volta na casa desse sábio, e o sábio de propósito colocou lá uma bela obra de arte. E aí o filósofo ficou impressionado, falou, que lindo, que maravilhoso, quem foi que fez isso? E o rabino falou, não foi ninguém, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu gosto muito de pintar, ele realmente gostava de pintar. Eu coloquei aqui uma tela, e estava com as tintas tudo pronto para começar a pintar. Mas veio um gato, bateu nos tubos de tinta, caiu e ficou pronto essa obra de arte. Você gostou? Falou, rabino, eu não sou criança. Não existe uma obra de arte dessa, um gato bater e se formar. Como não? Não, foi assim. Foi por acaso. Falou, é impossível, não existe por acaso numa arte. Uma pequena obra de arte não existe o acaso. Essa grande obra de arte, sim, existe o acaso? Então, que Deus existe, isso é óbvio, isso é racional, isso não é fé. Para entender que Deus está presente nos mínimos detalhes, isso vai precisar um pouquinho de fé, um pouco de entendimento mais profundo, isso que nós vamos avançar, se Deus quiser, hoje durante a aula. Mas nós vimos já aqui a primeira opinião, que são os hereges, que obviamente não são considerados uma opinião relevante na presença de Deus no mundo. Uma religião, vamos começar falando da filosofia islâmica. Existe o famoso termo chamado maktub. O que quer dizer maktub? Até parece um pouquinho com o hebraico, katuv, quer dizer está escrito. Está tudo escrito, então tudo que você fala aconteceu, maktub, está escrito, era para acontecer. Está tudo predestinado, tudo está pré-programado. Qual que é o problema disso para o judaísmo? Isso significa que não existe livre-arbítrio. A gente sabe que nos fundamentos da fé judaica é o livre-arbítrio. É tudo construído no livre-arbítrio. A recompensa, a punição, tudo é construído no fundamento que nós escolhemos as nossas ações. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais profundo. Tenho certeza que todo mundo tem condições de parar e pensar um pouquinho. De vez em quando é bom parar e pensar. E ter um estudo um pouquinho mais filosófico e profundo, mas a aplicação, volto a dizer, é muito prática e relevante para o nosso dia a dia, principalmente na época que nós estamos vivendo. Mas, de acordo então com o Islã, se tudo está predestinado, não existe livre-arbítrio, quer dizer que o homem não é responsável por nada, não é o acaso, é Deus, ou a força maior, Alá, como eles chamam. A grande pergunta é, por que existe tanta injustiça no mundo? Será que Deus é injusto? Então, a explicação deles é a seguinte. Para Deus, estou repetindo o que eles falam, para Deus não existe esse conceito de justiça, ética, moral, isso tudo é invenção humana. É tudo escrito, tudo da forma que Deus quer, e nós não entendemos, e não tem nada o que fazer contra o decreto, não ajuda, nada vai ajudar a mudar o que está maktub, o que está determinado. Já está escrito, tinha que acontecer. Bom, eu pessoalmente acho bastante confuso e desencorajador viver com esse molde de vida, mas essa é a visão islâmica. Qual que é a visão grega? Filosofia grega, Aristóteles. O que Aristóteles ele fala? Vamos, os maiores filósofos gregos diz o seguinte: Deus cuida dos seres superiores, anjos e astros, humanos estão fora, mas não dos seres inferiores. Só preservação da espécie. Vou explicar para vocês. O Aristóteles ele diz o seguinte: Deus, como grande gerente, ele está preocupado com as grandes operações. Quais são as grandes operações? O Sol, a Lua, os astros, os anjos. Agora, o que acontece aqui na Terra, Deus ele cuida de uma forma muito generalizada. Ele decidiu que tem que ter seres humanos, então tem seres humanos. Agora, se eu quebrei meu pé, Deus os livre ou não, é o acaso. Se o gato morreu, ele tem uma frase que ele diz o seguinte:
Não tem diferença entre um boi andando e ele vai lá e pisa num formigueiro e mata todas as formigas, de um teto que ele cai em cima de pessoas que estão juntas orando. É tudo no mesmo. Então, se o teto caiu, é porque é a forma do acaso, do causa e consequência, vamos chamar assim, o teto estava fraco, caiu e pronto. Não existe nada organizando os detalhes aqui da Terra. Deus está preocupado com as esferas superiores. Até aqui são as visões não judaicas. E como que o judaísmo pensa? Pergunto para vocês. Como que o judaísmo ele encara? Por um lado, você tem um Deus que criou e cria a cada instante. Principalmente quem estuda a Kabbalah sabe que Deus continua criando uma criação contínua. E ao mesmo tempo nós temos o livre-arbítrio. Então, sou eu que escolho a causa e consequência? É Deus que resolve? Essa é uma pergunta importante. Quanto e como, quando Deus ele interfere no mundo? Vamos dizer que tem alguém que vai fazer uma coisa errada. Ele vai roubar. Deus ele podia muito bem mandar um raio. E pronto. A pessoa não vai fazer nada de errado. Obviamente que não acontece assim, porque um dos fundamentos é o livre-arbítrio. Se a pessoa só ganhasse dinheiro se ele cumprisse as mitzvot, então você ia cumprir as mitzvot. Mas não porque você quer cumprir as mitzvot, você não escolheu. Não tem outro caminho. Para existir o livre-arbítrio, Deus ele coloca muita coisa na nossa mão. Então, Deus não interfere em nada? Ou se interfere? Pode ser que Deus ele não manda o raio, mas quem sabe um pneu furado. Isso que nós chamamos de Ashgaha Pratit, providência divina. O mundo, escutem bem essa frase, o universo é uma sinfonia. E o habilidoso maestro conduz nos mínimos detalhes e notas. Porém, ele não aparece. Ele atua por trás das cortinas. É este o conceito que hoje é tão difundido dentro do judaísmo. Você escuta muitas pessoas falando, não, Ashgaha Pratit, providência divina tinha que acontecer. Isso já se tornou parte do vocabulário judaico. Mas eu quero que vocês saibam que ele não é tão recente assim. Eu quero voltar um pouquinho na história judaica, nos grandes pensadores, para nós vermos como foi o desenrolar das coisas. Vamos começar, obviamente, um dos maiores pensadores, o Maimônides. O que o Maimônides ele fala sobre esse assunto? Maimônides, como nós sabemos, ele nasceu em Córdoba, na Espanha, e faleceu no Egito, teve uma vida bastante difícil, como nós já contamos aqui. E ele tem os incríveis livros dele, a obra magna, que é o Mishneh Torah, tem o Guia dos Perplexos, e entre outros vários livros. E lá ele escreve o seguinte: o ser humano recebe de acordo com seu merecimento. Significa que existe o livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio e existe Deus cuidando do ser humano dependente do seu merecimento. Já vou explicar isso. Os outros reinos, existe Ashgaha Klalit. O Maimônides é um dos grandes pensadores judeus que vai falar bastante sobre esse assunto. Deus, ele cria o mundo a cada instante, diz o Maimônides. Só que Deus, ele não interfere. A base do judaísmo é causa e consequência. Eu fiz uma mitzvah, eu gerei uma energia positiva, isso vai gerar um resultado positivo. Eu fiz algo de errado, vai gerar uma energia negativa, vai gerar um resultado negativo. Quanto que Deus ele protege, ele interfere e ele vai atuar mesmo que a pessoa talvez não fez por merecer. Mesmo que tenha uma causa e consequência que deveria seguir um caminho e Deus ele muda o caminho. Ele faz você perder o voo. Ele desvia o míssil. Diz o Maimônides o seguinte: tudo depende do seu esforço. Vamos falar agora do ser humano.
Quanto mais eu me esforço para me aproximar dele, mais próximo ele está de mim. Tem a ver com causa e consequência, mas em outra proporção, porque a proteção de Deus é muito maior do que o meu esforço. Assim fala o Maimonides. Se você tem aquele esforço de se comportar como um ser humano, como quem estuda o Tânia sabe que um ser humano é aquele que mente, controla o coração, então ele está na categoria humana, ele está na categoria de proteção divina VIP. Os outros reinos, animal, vegetal e mineral, existe uma proteção generalizada. Então precisa ter 27.536 zebras no mundo. Deus decidiu que precisa existir as zebras. Agora, se a zebra que vai morrer vai ser na África, vai ser no Brasil, não muda nada. Não existe, assim fala o Maimonides, Ashgaha Pratit, providência divina particularizada. Particular. Existe geral. Um ser humano que se comporta como ser humano, mente controla o coração, ele tem tratamento VIP. Se ele se comporta como um animal, que ele segue um instinto, então ele entra na categoria animal. Só para a gente colocar isso daqui na prática, é dito que um animal ele só ataca um ser humano se esse ser humano se comporta como um animal. Em geral as pessoas falam que o cachorro ele vai atrás de alguém que está com medo. O que quer dizer isso? O que quer dizer medo? Falta de confiança em Hashem. Certo? Pode ter traumas, outras coisas que precisa de tratamento, etc. Mas em geral, o medo é uma fraqueza. Se eu estou enfraquecido, o animal ele fica mais próximo de mim, ele se sente mais próximo de mim, ele pode atacar. Foi o que aconteceu com Caim. Caim, quando ele matou Hevel, Abel, ele ficou com medo dos animais e pediu para Deus proteção. Por quê? Quando a pessoa tem um semblante divino, quer dizer, a pessoa tem um autocontrole, então ele está numa outra categoria, os animais eles têm respeito por uma categoria acima. Então diz o Maimonides, alguém que se comporta como um animal, ele desce para a categoria animal. Com isso ele não tem mais Ashgaha Pratit, ele tem Ashgaha Klalit. Está claro até aqui? Espero que sim. É um pouco profundo, mas espero que vocês estão acompanhando. Depois a gente vai abrir para as perguntas. E agora, finalmente, a gente vai chegar na última opinião que nós vamos ver hoje, que é a opinião do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele foi o fundador do Hassidismo. O Baal Shem Tov, ele nasceu em 1698, na Ucrânia, e ele faleceu em 1760, em Mezibus. Aqui está a foto do túmulo dele, que eu tive o mérito de visitar, em Mezibus, na Ucrânia. Lá está enterrado, e lá tem também a sinagoga do Baal Shem Tov, a mikra do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, ele é o fundador do Hassidismo, que é o que bastante nós difundimos e estudamos. O Baal Shem Tov, uma vez, ele estava andando com seus alunos, é uma das histórias mais famosas dele. Ele estava andando com seus alunos e explicando esse conceito revolucionário. Deus, ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Não só dos seres humanos, independente se eles se comportam ou não, se cuida dos animais, determina qual gato vai viver ou não. Ele cuida, inclusive, das pedras e das folhas. Ele falou, por exemplo, estão vendo essa folhinha que está caindo dessa árvore? Deus determinou que é exatamente essa folhinha. E não só isso, quantas voltas ela vai dar no ar e aonde que ela vai pousar, tudo isso está sendo controlado pelo grande plano divino. Os alunos falaram, em outras palavras, mestre, com todo respeito, mas o senhor exagerou. Já é demais, né? O mestre falou, vocês querem ver? Ele foi lá, levantou aquela folhinha, embaixo daquela folhinha tinha um verme, um bichinho, que estava tostando no sol. Caiu aquela folhinha em cima dele para proteger aquele bichinho. E o Baal Shem Tov, ele trouxe esse conceito para o judaísmo e se tornou hoje já óbvio, mas foi até o Baal Shem Tov, inclusive nos livros de Kabbalah, não consta esse conceito. Lá eles falam, todos os livros de Kabbalah falam igual Maimônides, que tem uma diferenciação entre os seres superiores e os demais. E a explicação do Baal Shem Tov é o seguinte, tudo é importante. Tudo é importante. Para um gerente de uma área numa empresa,
Para ele o que importa é a área dele e o resultado das pessoas que estão embaixo dele. Agora, faz diferença para o gerente se está faltando papel higiênico no banheiro? Só vai fazer diferença se ele quiser ir no banheiro e não vai ter. Mas, se está faltando na empresa e ele não precisa usar, pouco importa. Agora, para o dono da empresa, que ele quer que a empresa esteja funcionando 100% dos mínimos detalhes, tudo importa. Desde do funcionário mais importante até o papel higiênico no banheiro. Tudo faz parte da empresa. Tudo é necessário. Diz o Baal Shem Tov, Deus, o grande gerente desse mundo, tudo é importante. A prova que tudo é importante é que aquilo existe. Se aquilo não existisse, não seria importante. Como diz o Talmud, tudo tem a sua função. Inclusive uma aranha. O rei Davi não estava entendendo uma história que ele perguntou para Deus qual que era a função da aranha. Deus falou, você vai precisar disso. E foi lá uma teia de aranha que salvou a vida do rei Davi. Tudo tem a sua função. Nem sempre a gente vê. Mas eu tenho 3 perguntas para vocês. 3 perguntas. O Baal Shem Tov, ele diz que tudo é providência divina, certo? Eu pergunto para vocês, número 1. Será que o Baal Shem Tov, então, ele discorda do Rambam? Maimônides, o grande sábio. O Baal Shem Tov, ele veio para discordar do Maimônides? Nós sabemos que a Hassidut, do Hassidismo, ele não veio para desclassificar nada do passado. Veio só para highlight, para iluminar e trazer mais vitalidade e vibração para o judaísmo. Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que incomodava ele, quer dizer, o que estava atrapalhando o Baal Shem Tov, que forçou ele criar esse novo conceito? E a pergunta número 3, a mais importante de todas. Será que o Maimônides, o Rambam, ele é igual a Aristóteles? Aristóteles, ele falou que Deus, ele se preocupa com seres superiores. Para ele, seres superiores são os astros, os anjos. O Maimônides fala que Deus se preocupa com seres superiores. Ele colocou aí também os humanos intelectuais, elevados, espiritualizados. Será que eles falam a mesma coisa? Impossível. Vamos começar com a pergunta número 1 e respondendo que é impossível. Chas v'shalom. Deus nos livre de falar que o Maimônides, ele está falando a mesma coisa que Aristóteles. Por mais, isso aqui tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Eles eram contemporâneos, inclusive eles tiveram conversas. E o Maimônides fala bem de Aristóteles, não como pessoa, que isso a gente sabe que não, mas da filosofia dele, da inteligência dele, e não tem nada de errado. É escrito que você pode utilizar sabedoria de outros povos. Espiritualidade, a gente tem que pegar da nossa fonte. Agora, sabedoria, utilizar isso para a nosso favor, problema nenhum. E muita gente se confundiu achando, então, que os fundamentos judaicos do Maimônides, ele foi inspirado em Aristóteles. De jeito nenhum. E aqui a gente tem uma diferença fundamental entre o Maimônides e Aristóteles. Novamente, como eu disse, é um pouquinho filosófico, mas é muito importante a gente aprender um pouquinho da essência do judaísmo. Aqui a gente está justamente tratando a diferença básica do judaísmo, do pensamento judaico e de outras religiões. Aristóteles, ele segue um erro comum que você vai encontrar em todas as religiões. Por que Deus, ele não pode cuidar dos mínimos detalhes? Porque Deus não consegue. Por que Deus não consegue? Porque não cabe a ele, um Deus infinito, se ocupar com a formiga, se ela vai ter a proteção da folhinha. Não cabe. E a explicação para o erro deles é muito simples. Eu tenho um filho de 5 anos que ele adora brincar com infinito. Então ele está aprendendo matemática sozinho. Ele fala quanto é 1 mais 1, 2 mais 2. Ele vai criando na cabeça dele. E aí ele pergunta, Tati, papai, quanto que é infinito mais 1000? Vai explicar para ele. E a pergunta que ele não para de fazer ultimamente é quanto é infinito mais infinito? Então, para ele ficar calmo, a gente responde 2 infinito. Mas nós sabemos que
Infinito é infinito. E eu pergunto para vocês, o que é mais próximo de 1 milhão? 1 ou 1000? 1000 é mais próximo. Ambos são longe de 1 milhão. Mas 1000 é mais próximo de 1 milhão do que 1. Mas o que é mais próximo do infinito? 1 ou 1 milhão? Não faz diferença. Não faz diferença. Perante o infinito, 1 e 1 milhão é a mesma coisa. E aqui está o grande erro. Quando você fala, isso aqui a Kabbalah nos abre os olhos. Quando você fala que Deus é infinito, você está limitando Deus. Porque algo infinito não é finito. Certo? Infinito não pode ser finito. Então você está limitando Deus em outro patamar, mas você está limitando Deus. Diz a Kabbalah, é errado falar que Deus é infinito. Deus, ele não é infinito. Deus, ele é acima de tudo. E ele pode se manifestar como infinito ou como finito. E o mais interessante é que Deus escolheu o finito. Deus não escolheu o céu. Deus escolheu a terra como meio de conexão com ele. Isso explica muita coisa. As pessoas acham que para se conectar com Deus você tem que desprender da matéria. Então o casamento te atrapalha a conexão divina. Pelo contrário. O casamento é a mitzvah que te conecta com Hashem. Então, Aristóteles ele diz o seguinte, sabe por que Deus ele não cuida dos mínimos detalhes? Porque Deus é infinito. Se Deus é infinito, ele não pode se limitar a coisas finitas. Ele fica com os planos superiores. Isso não é judaísmo. Isso é Aristóteles. Maimônides, nunca que ele fala isso. Deus pode muito bem interferir em todos os detalhes da criação. E a prova é que existem milagres. De acordo com Aristóteles, não existe milagres, porque não existe Deus interferir. Não muda, o que vai ter que acontecer, vai acontecer. Os milagres. Deus ele decidiu que quando a água virou sangue no Egito, primeira praga, era só para os egípcios. As rãs entraram só na casa dos egípcios. Então, cada detalhe foi decidido e é decidido por Hashem. Isto é o Maimônides. Só que o Baal Shem Tov, vamos agora explicar então a novidade do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov ele fala não só que Deus ele pode, ele sim interfere. Qual que é a motivação? Foi o que eu expliquei. Para o dono da empresa, tudo é importante. Por que o Maimônides ele não falou isso? É porque ele não teve acesso a esse conhecimento. Vamos lembrar que a Kabbalah, os segredos do mundo, da vida, dos anjos, todos os segredos foram passados para Moshe no Sinai. E por muito tempo isso estava oculto. Ele não teve acesso a isso. E isso, na realidade, foi oculto por Deus de propósito, porque não era necessário todo esse conhecimento. Mas agora, nas últimas gerações, que nós precisamos dessa dose de energia, sentir que Deus está presente com a gente em cada momento, que a gente nunca está sozinho, e que Deus ele cuida dos mínimos detalhes, que é muito importante para a gente. Isso pode mudar nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então Deus ele permitiu esse conhecimento ser revelado. O Baal Shem Tov não foi que ele acordou um belo dia, vou criar uma nova teoria. Ele teve essa revelação. Eliyahu Hanavi era o professor dele. Deus falou, está na hora de revelar esse conceito. E hoje já está difundido, enraizado dentro do judaísmo. Porque isso é base do judaísmo. O Maimônides não teve acesso a isso, então por isso que ele fez essa distinção que faz sentido, mas os dois estão certos. Isso que eu quero explicar para vocês. A beleza do estudo judaico é que os dois estão certos. O Maimônides está certo e o Baal Shem Tov está certo. Cada um está falando de uma coisa. Quero contar para vocês de história interessante de um hippie, um judeu hippie, década de 70, início da década de 70, ele cansou da civilização. Ele cansou da família, cansou da cidade, cansou da estrutura. Ele foi morar lá no meio da floresta. Um grupo revolucionário, hippie, mas só que aquele grupo também era uma seita. E ele era obrigado a, entre aspas, se converter, deixar de ser judeu, e tinha lá uma cerimônia com uma fogueira, etc.
E ele estava lá participando de acender aquela fogueira, e o fogo não estava pegando. E ele apareceu lá, veio um jornal, e deu na telha de abrir o jornal antes de jogar no fogo. E quando ele abriu o jornal, tinha a foto do Rebbe. A foto do Rebbe de Lubavitch, uma carta do Rebbe no jornal. Quando ele olhou para aquela foto, hoje em dia é mais fácil você ver fotos com a mídia, mas naquela época é muito difícil você ver fotos. E pela primeira vez que ele viu, apesar de morar lá em Nova York, a primeira vez que ele viu aquela foto do Rebbe, e aquele olhar puro, sagrado, de repente, com amor, com carinho, aqueles olhos profundos penetraram na alma dele. E não só que ele não conseguiu jogar aquele jornal na fogueira, ele saiu correndo e voltou para sua família e voltou para o judaísmo. Aquela pessoa que jogou o jornal no lixo não tem a mínima ideia que um ser inanimado, um jornal, pode salvar e resgatar uma alma. Diz o Baal Shem Tov, tudo, inclusive a pedra que está no caminho para tropeçar ou para não tropeçar, tudo está sendo cuidado, os mínimos detalhes por Deus. Eu acho importante a gente tomar cuidado para saber a diferença entre providência divina e negligência pessoal. Então, se tocou o alarme e você desliga o alarme, desliga o alarme, depois você perdeu o metrô, perdeu o ônibus, chegou atrasado, não vai botar a culpa em Deus, não. Se você ficou sentado lá no sol, tostando, e tua pele queimou, a culpa não é de Deus. Você saiu na rua sem agasalho no inverno e ficou resfriado, a culpa não é de Deus. Mas, se eu planejei tudo certinho, cheguei no horário, ia chegar no horário, e aconteceu um acidente, Deus os livre, eu me atrasei, perdi o voo, perdi a reunião, aí já entra a Ashgacha Pratit, já entra a providência divina. Eu fiz a minha parte, algo maior aconteceu. Deus está indicando alguma coisa. Nem sempre eu sei. Às vezes a pessoa fala, então já que eu perdi o voo, esse voo vai cair, vai explodir. Nem sempre. Nem sempre a gente consegue ver o resultado na hora. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza, que Deus está conduzindo cada mínimo detalhe da nossa vida. Porque tudo, cada parafuso faz parte do grande plano. Cada um de nós é uma peça desse grande quebra-cabeça. E para deixar então claro a última explicação, por que o Maimonides fala uma coisa e o Baal Shem Tov fala outra, e eles não estão discutindo. Eles não estão discutindo porque eles estão falando de coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona essa aula um pouquinho mais profunda, mas vale a pena. A Kabbalah diz que a criação do mundo é uma luz infinita, mais do que infinita, uma luz que preenche todo o universo. E Deus ele resolveu condensar essa luz para criar o mundo. Vamos imaginar, você não consegue olhar para o sol do meio-dia. Isso cega. Quando a luz é muito forte, você imagina, isso é o sol é uma criação de Deus. Você não consegue olhar para o sol, imagina olhar para o Criador. Então Deus ele se ocultou. E ele criou um sistema operacional, como se fosse uma empresa. Você tem que colocar lá os gerentes, os diretores, tem os astros. Isso aqui a gente já explicou no curso de astrologia. Os astros, eles são funcionários de Hashem. E por isso que a gente não idolatra os astros. Os astros, eles agem em nome de Hashem. Mas o sistema tem vários intermediários, vamos chamar assim, vários funcionários. Então, quando eu faço uma mitzvah, por exemplo, um anjo, eu crio um anjo através dessa mitzvah. Esse anjo, ele comunica para o anjo superior a ele. Comunica para o superior a ele. Tem vários níveis de anjos. Até que passa para as Sfirot. Isso aqui tem que usar Kabbalah para entender. Até que chega para o nível da luz infinita. E lá gera uma energia positiva que ela vai descendo novamente e vai me trazer esse benefício para mim e para o mundo. E a mesma coisa acontece com energia negativa. O Maimônides,
ele está falando desse nível mais baixo, o nível dos gerentes. No nível dos gerentes, quanto que eu sou protegido? Depende de quanto que eu produzo, de quanto que eu sou importante para a empresa. Então ele fala que os seres humanos estão acima, e os seres humanos que se esforçam estão mais acima ainda, os anjos estão mais acima. O Baal Shem Tov, que é o fundador do Hassidismo, que vai na profundeza da Kabbalah, profundeza de Deus e do mundo, ele não está falando dos livros intermediários, ele está falando de um pai cuidadoso, carinhoso, que ele quer saber dos mínimos detalhes do seu filho. Imagine uma escola com 2.000 alunos. O diretor da escola, ele está preocupado que tudo funcione. Mas cá entre nós, se a unha está encravada, lá da criancinha de 3 anos do maternal, não vão comunicar isso daqui para o diretor. Isso daqui não é importante para ele. A não ser que é o filho dele. Se for o filho dele, interessa aí muito. Então, quando a gente está falando em nível de diretor, lá tem as hierarquias. Mas quando se trata do filho, e todos nós somos filhos, e todo mundo faz parte desse grande plano, tudo é muito importante. Então essa que é a grande diferença entre o Maimônides e o Baal Shem Tov. Eles não estão discutindo, eles estão falando de assuntos diferentes. Eles estão tratando de níveis diferentes. Na linguagem da Kabbalah, Dat Tachton, que é quando Deus ele conduz o mundo através dos anjos, e Dat Elyon é Deus na sua essência. Então eles não estão discutindo. E vamos chegar agora na segunda, já respondemos então a terceira pergunta. É bem diferente Aristóteles e o Maimônides. A segunda pergunta respondemos. A primeira pergunta respondemos. O Baal Shem Tov não discorda do Rambam, ele se aprofunda mais. E a última pergunta é, o que incomodava, o que estava atrapalhando o Baal Shem Tov, que forçou ele trazer isso para nós? Porque isso é vital. Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós incorporamos isso, a nossa vida muda. Quando um caminhão está andando, carregando, transportando areia, se cair alguns grãos de areia, não importa. Mas para Deus, cada grão de areia importa. E se cada grão de areia importa, quanto mais cada um de nós. Quando eu acordo de manhã, eu estou vivo, é Deus me falando. Você é uma peça fundamental e sem você, o quebra-cabeça não está completo. Se eu tenho essa consciência, eu acordo com outro astral. Não tem mau tempo. Eu sou importante, mas para quem eu sou importante? Sou importante para o universo, sou importante para o Criador. Não tem baixa autoestima, pelo contrário. E não é arrogância, é responsabilidade com alegria. Eu vi ontem um vídeo que um jovem, ele perguntou para o grande Rabino Manis Friedman, perguntou, Rabino, esse conceito de Ashgaha Pratit, providência divina, é um conceito fundamental do judaísmo? E o Rabino falou, não. Não é nem conceito e nem judaico. É a realidade. Deus está criando um mundo a cada instante. E se Deus está criando um mundo a cada instante, Deus ele está cuidando e criando cada detalhezinho, os seus mínimos detalhes. Para finalizar com a frase do Rebbe de Kotsk, quem não encontra Deus por toda parte, não o encontra em nenhum lugar. Eu vou repetir. Quem não encontra Deus em toda parte, não o encontra em nenhum lugar. Se eu conseguir incorporar isso, meditar sobre isso, e sentir a mão de Deus a cada instante, eu faço o meu máximo, porque eu tenho livre-arbítrio, tenho responsabilidade, eu faço o meu máximo. E se não aconteceu, não era para acontecer. Eu estou no lugar certo, na hora certa, com todas as condições para fazer o certo e o melhor. Perguntaram aqui se a Ashgaha Pratit, providência divina, é só coisas boas. A resposta é, a Ashgaha Pratit é o cuidado de Deus. E tudo que Deus faz é para o bem. Nem sempre eu entendo.
Antes de eu ir para as perguntas, eu vou acabar com uma história que para mim é uma das histórias chaves. Rabbi Kutiel Lippler, ele era um grande empresário na Rússia. Estamos falando na época do czarismo, onde que era difícil ser judeu depois do comunismo, muito difícil ser judeu, perseguido, e não precisava muito para um judeu ser incriminado. E ele era um grande empresário, muito visado, e por inveja, exatamente, a gente não sabe a motivação, o antissemitismo, delataram, acusaram ele falsamente, que ele não estava pagando impostos direito, etc. Resumindo a história, ele foi preso, ele foi acusado de sonegação e sentenciado com 10 anos de trabalhos forçados na Sibéria. Esse era o mínimo que eles davam para os judeus lá. Trabalho forçado na Sibéria. Muitos foram mortos injustamente. E esse homem, ele era uma pessoa, não sei se era religioso ou não, mas ele mandou chamar um rabino, que era o rabino Lubavitch, rabino Rabat da cidade. Ele não conhecia o rabino e o rabino não conhecia ele. Ele era conhecido, o nome dele era conhecido, mas ele não tinha contato com esse rabino. O rabino achou estranho que ele foi chamado. Falou, eu não tenho muito como ajudar porque eu não tenho conhecimento político. Tem outros rabinos que às vezes eles têm mais influência, que eles podem ajudar de alguma forma a libertar ele. Mas se tem uma pessoa que está precisando da minha ajuda, ele está me chamando, eu vou lá. No máximo eu vou chorar junto com ele, falar salmos. Ele chegou, deu um abraço, encorajou esse Yehudi, e ele falou, estou aqui junto com você, o que você precisar. Esse escuteiro falou, senta aqui, por favor. Eu não te chamei aqui para te ajudar, para você me ajudar. Eu te chamei aqui porque eu quero te contar uma história. Que essa história, quem sabe, pode ajudar muita gente. Eu sou um homem de negócios, eu viajo bastante de trem, sempre na primeira classe. Eu estava viajando, eu fiquei sabendo que naquele mesmo trem se encontrava o quinto Rebbe de Lubavitch, o Rebbe Rashab. Tem um Rebbe no meu trem, vou aproveitar, pedi permissão, falei com o assessor se eu poderia conversar com o Rebbe, e aí falou, por favor, pode entrar. Entrei na cabine particular do Rebbe. E o Rebbe começou a me perguntar o que eu faço, quem sou eu. Eu contei para ele que eu construo estradas de terra, de ferro para os trens. Ele era um grande empresário. O Rebbe começou a se interessar mais e mais pelo business dele. E o Rebbe falou para ele, eu ouvi falar que estão abrindo uma licitação para construir uma estrada de ferro indo da Rússia até a Sibéria. Até o norte. Do centro até o norte, desde a capital. Eu acho que vale a pena você se interessar nisso. E ele, com todo respeito, agradeceu, mas ele pensando no seu, eu estava pensando no meu coração, Rebbe, você entende de judaísmo, fica na sua área, por favor, não se mete na minha área, mas ele tinha respeito, ele agradeceu, ele foi polite, foi gentil e se despediu. Ele virou para esse rabino e falou, Lubavitch Erchosit, discípulo Lubavitch, discípulo do Rebbe, o teu Rebbe queria me salvar. Queria que eu fosse para a Sibéria como empresário de sucesso, ganhando dinheiro, ganhando prestígio. Ele sabia que a minha alma tinha que ir para a Sibéria. E eu, tonto, achei que ele estava dando conselhos de business. Ele não estava dando conselho de business nenhum. Ele estava dando o conselho para o melhor da minha alma. Já que eu não quis ir por bem, eu estou indo acorrentado. E essa história demonstra positivamente como que é a nossa vida. Muita gente vive, mas eu deveria estar em outro lugar, e se eu tivesse... Você está na cidade certa, no prédio certo, com os vizinhos certos, você está no trabalho certo, com as pessoas certas. Cabe a você exercer o seu livre-arbítrio e fazer o máximo possível
para iluminar, para trazer mensagens positivas, ajudar as pessoas a cumprir a sua missão nesse mundo. Se por algum motivo, por força maior, você é deslocado, você sai desse emprego, você sai desse lugar, faz parte do plano divino. Mas até prova contrária, no lugar onde eu estou, não adianta ficar deprimido pensando que eu deveria estar em outro lugar. A depressão é isso. Eu estou num lugar achando que eu deveria estar em outro. Vamos encarar a nossa missão. Acreditar em Ashgaha Pratit, que esta é a realidade. Deus está ao nosso lado a cada instante, dando para nós a melhor oportunidade para a minha alma, para a minha missão, que isso é o sinônimo de alegria e felicidade. Uma boa noite, sucesso para todos nós nessa incrível missão